Olá pessoal, aqui fala Eliezer Rios e eu gostaria nesse vídeo de comentar como é que esse modelo foi montado tecnicamente. Ok? Após a divulgação do vídeo que mostra os resultados desse modelo, eu estou recebendo muita realimentação no sentido de explicar como é que esse modelo faz a previsão dos números. Tá? Então eu vou tentar explicar para vocês. Bom, esse modelo é baseado em duas fontes básicas de informação. Uma, o entendimento da doença, ok? Como que a doença tem a sua dinâmica, ok? Como é que ela afeta internamente o nosso organismo. Isso é importante porque vai acabar gerando parâmetros de modelagem matemática. A segunda fonte de informações é a parte médica, ou seja, aquilo que se coleta de informações, função dos médicos estarem atendendo os pacientes. Então, são basicamente esses dois conjuntos de dados. Então, para vocês terem uma ideia, essa doença foi entendida lá por janeiro, fevereiro, como sendo uma gripe. Ok? Em março, ela foi entendida de que, na verdade, não era uma gripe, era uma pneumonia. E em abril nós ficamos sabendo que isso não é nem uma gripe e nem uma pneumonia. Isso é uma doença que faz um ataque sistêmico no nosso organismo. Então é muito importante esse entendimento, porque isso vai gerar reflexos de mortalidade e reflexos de comportamento da dinâmica das pessoas infectadas. Para vocês terem uma ideia dessa doença e como ela tem uma relação com a genética das pessoas, 35% das pessoas que pegam essa doença, elas não têm a menor ideia que pegaram. Não tem a menor ideia. Não dá coriza, não dá bochecha vermelha, não dá temperatura, não dá nada. O cara se infecta, durante 14 dias é uma fonte de infecção em outras pessoas. Terminado 14 dias, ela nem sabe e se passa como se nada tivesse acontecido. Agora, aquelas pessoas que são detectadas como tendo o Covid-19, 15% delas necessitam atendimento médico e se dirigem a hospitais. E desses 100, né, 5% necessita de UTI. Então, notem que esse é um parâmetro importante. Aqui, nós utilizamos esse percentual para gerar o número de pacientes que estão diariamente dirigindo-se às UTIs. Então, esse é um parâmetro que eu vou explicar depois como é que é calculado essa fila, essa pipe. Esse outro parâmetro, subnotificações, é o que foi detectado em outros locais que iniciaram essa pandemia, né? Da China, depois a Ásia, a Europa, e foi detectado o seguinte, que a cada um infectado, 5, e o infectado medido, 5 também está infectado e não se sabia. Quando chegou no Brasil, nós ficamos acompanhando esses 5 e acabamos descobrindo que esse 5 é muito maior. Então tem dois estudos importantes que foram feitos, um no Rio Grande do Sul, que a Universidade de Pelotas fez o estudo, através de uma técnica estatística e descobriu que o fator é 1 para 20. Aqui em São Paulo, na Universidade de São Paulo, o pessoal aqui, um dos grupos, tem vários grupos estudando, detectaram e mediram que
a subnotificação no Brasil deve estar em torno de 15. Então nós utilizamos esse número 15 aqui como o elemento que vai identificar, na verdade, quantos nós estamos infectados realmente. O terceiro ponto é a capacidade das UTIs. Por que isso aqui é importante? Isso aqui é importante porque, por enquanto que um paciente está na UTI, certo? Ele tem uma probabilidade de sobrevida medida fora do Brasil, que foi o início que nós utilizamos como parâmetro, de 88%. 88% se salva, 12% morre. Então é importante esse número porque se nós atingirmos pacientes na UTI acima de 60 mil ou 100%, o número de mortes se inverte. Ele passa a 88% morrer e 12% ter sobrevida. E é isso que gera o pico de mortes, tá? Que o pessoal não entende, não está aceitando, de milhões de mortes. Que o Imperial College foi o primeiro a mostrar. Pessoal, o número de mortes não é centenas, não é milhares, é milhões, se nós não tomarmos uma atitude. Então, esse número é muito importante. Essa linha aqui, para quem recebeu o simulador, é onde se lança o contágio. O contágio é um percentual sobre uma fila de pessoas que geram o número de infectados diários. Então, essa aqui é uma linha do simulador, porque o simulador, o modelo preditivo, ele permite simular cenários, tá? Se não fosse feito isso, ele gera esse número de contágio atual, que está nessa linha aqui, contágio atual, né, que o Brasil está com 8,5. Ele gera esse número automático e fica fazendo a previsão, né, a futurização dos números. Mas como nós queremos simular cenários, então a gente traz esse número para cá também, ok? E ao lançar um número aqui, você nota que tudo muda, certo? Olha, lançamos um contágio de 4, olha o que muda, olha o número de mortes muda tudo, certo? Aqui você lança a população. Então, no caso aqui, é um modelo preditivo para o Brasil. Nós temos hoje 211.484.000 cidadãos. Tá? Depois, tem alguns parâmetros que estão relacionados com a dinâmica do tratamento. Então, qual é o tempo médio que um paciente fica na UTI para se curar? E de lá ele sai curado, ou infelizmente vai a óbito. O número típico é 21 dias. Esse é um número medido lá fora. Tá? Nós não temos um número ainda aqui no Brasil. Então nós estamos utilizando o número lá de fora. Okay? O outro parâmetro é o número médio de dias que uma pessoa pode contaminar alguém. Se fala muito que esse número é 14 dias. Mas o que se tem notado nessa doença é que o sistema imunológico ele leva, além do tempo de ele ir, digamos, brincando com o vírus dentro do organismo, ele leva mais 8 dias para ter o seu sistema imunológico, as suas células T, completamente com o vírus mapeado. Então, nesses 14 mais 8, há uma chance de contaminação, que é maior no início, né, e menor no fim. Então, o ciclo de pessoas infectadas contaminarem alguém é 14 mais 8, ok? 22. Esse número é utilizado na simulação. Bem, o resto são dados que são capturados no modelo. Tá? Então,
Deixa eu ir na Engine. A Engine é a máquina que calcula os números, tá? Aqui em amarelo é o dia de ontem, dia 11. A partir desse ponto, a máquina então projeta o futuro, ok? Sendo que as mortes de hoje já estão colocadas aqui e os infectados de hoje também. Mas aqui você vê que já tem equações, ó. Já tem equações que fazem a projeção. Então vamos ver algumas coisas aqui que são importantes, tá? Vamos ver um número que são os contaminados, certo? Diários. Os contaminados diários são calculados aqui pelo B18 aqui, que é o percentual de contágio, ok? Que vai estar contaminando, certo? Este fator aqui, BZ5. BZ5 é esta linha. Esta linha é um somatório dos últimos 21 dias de pessoas que estão com o vírus dentro dela, certo? Porque no 22 o organismo mapeia e a pessoa não tem mais vírus, ok? Vai a zero mesmo. Então, o valor que a gente utiliza para projetar o contaminar diário é esta fila de 21 dias anteriores, ok? Vezes o fator de contaminação. E isso vai gerando os números futuros. Vai gerando os números futuros, esses números aqui. Então, essa pipe aqui, essa fila, é muito importante. Note que ela é baseado naquele fator técnico de como esse vírus se comporta dentro do organismo. Ok? Este número aqui é um número que reflete a taxa de propagação diária. Certo? Então, ele é o número CA3, ó, CA3, o número de contaminados no dia, para o BZ5. BZ5 é essa pipe aqui. Então, note o seguinte, que esse é um número que é calculado no passado com valores reais. Esse é o número real que o Ministério da Saúde informa, e esse aqui é o número calculado baseado em valores reais. Ó. BD3 é a linha 3, que é um número fornecido pelo Ministério da Saúde. Então, diariamente, na véspera, né, nós calculamos a taxa real de contaminação. Agora, note que não é essa taxa que nós usamos. Por quê? Porque usar uma taxa diária, ela não dá uma boa indicação do que está ocorrendo com essa pipe de caras contaminados. Então, nós utilizamos como taxa de propagação que usamos para fazer o cálculo aqui dos contaminados diários, nós usamos uma média flutuante, ó, dos últimos 14 dias. Então, esse é o número que nós utilizamos. Então, os contaminados vão ser a pipe dos últimos 22 dias, vezes esse fator aqui, que é a média das contaminações diárias medidas pelos dados do Ministério da Saúde, numa média flutuante. Isso se mostrou muito correto, esse critério. Então, note que isso aí são critérios da simulação, ok? São critérios do design desse modelo, tá? Vocês eventualmente podem dizer, ah, mas por que 14 e não 7, 3, coisa assim? Isso é um critério razoável de 14 dias,
função daquele detalhe das contaminações de 14 dias, e ele se mostrou muito adequado na modelagem, ok? O outro ponto importante que eu falei foi quantas pessoas, como é que se calcula os mortos, tá? Então, os mortos é baseado, tá, na quantidade de pessoas que nós temos na UTI. Então aqui, ó, notem que pacientes na UTI, tá, é o somatório das últimas 21 entradas de pacientes na UTI. Por quê? Porque o cara fica em média 21 dias. Então no 21 ou ele é curado e sai, ou ele sai, infelizmente, a óbito. Então, o valor de mortos é esse número multiplicado pela taxa de mortalidade na UTI, que ela é calculada baseado nas mortes que ocorrem hoje, função desta PAIP aqui, né? Que é calculado baseado em números do Ministério da Saúde também. Então, notem que o passado ele gera parâmetros no presente baseado em números reais, que sobre eles são aplicados alguns critérios, né? Números reais de uma PAIP, números reais do dia, né? Números reais de uma PAIP de 21 dias, de 22 dias, de 14 dias, médias flutuantes. Esse número aqui é um número de pico, ok? O que nós usamos para calcular os mortos não é o valor de pico. Nós usamos a média flutuante dos últimos 30 dias. Por que isso? Porque a gente entende que em menos de 30 dias não vai ocorrer nenhuma grande alteração médica na UTI para que você consiga ter um processo melhorado de cura do paciente. Se, por exemplo, os pacientes entrassem na UTI e em uma semana os médicos descobrissem alguma coisa nova, a ciência descobrisse alguma coisa nova, então você teria essa média de mortos, função da PAIP de entrada na UPI, que são aqueles 22 dias, poderia mudar esse valor. Mas não ocorre. A gente tem notado que a nova ciência que vai sendo medida a função da pandemia, ela tem um protocolo de entrada para alterar tratamentos um pouco lenta, por uma questão de garantia, né, de que é um protocolo adequado. E também tem outros detalhes aí que é né, ligado ao médico ou o cientista que cria isso também não quer, entre aspas, se queimar, né? Então ele distribui o paper dele com outros médicos para checar, né? Então isso leva um atraso. Então alguma coisa inventada hoje, né, com muita sorte daqui a um mês chega na UTI. Né? E no Brasil a gente tem notado que ela está entrando mais rápido. Né? Por exemplo, o Prevent Senior aqui em São Paulo resolveu testar a hidroxicloroquina e não era uma coisa que era um protocolo já sedimentado. Eles mesmos criaram o protocolo, testaram de um certo jeito, de uma certa forma, dá certo. Outros médicos descobriram que aquele ataque chamado tempestade de citocina, que é a reação em excesso do corpo quando ataca algum elemento estranho, essa tempestade de citocina é que acaba estragando o paciente, matando o paciente. Então eles acabaram usando métodos de aliviar essa tempestade de citocina, e realmente funcionou.
mas não é um protocolo que já está presente. Então, eu usei esse critério de utilizar a morte, o percentual de mortes diários, não o do dia, mas sim nos últimos 30 dias. E tem se mostrado muito alinhado com o que a gente viu em Nova York, por exemplo. Nova York morriam 12% dos caras que entravam na UTI, quando a UTI estava funcionando bem, tá? Porque em algumas situações deu a morte mais intensa, porque a UTI acaba não conseguindo atender, né? Dá uma série de problemas, né? Logística, etc. Então, esse aqui é um fator muito importante, porque ele é que vai ditando como o regime de óbitos vão ocorrendo. Esse fator aqui, e é o último que eu vou comentar aqui, é um fator que está relacionado à redução da quantidade de pessoas que vão estar disponíveis para serem infectadas. Então, nota aqui, o B19 é a população brasileira, vezes 1 milhão, menos esse fator aqui que está relacionado aos infectados. Então, à medida que a gente vai infectando pessoas, esse fator ele vai passando de 1 no máximo, né, quando não tem infectado, e ele vai reduzindo muito lentamente. Tá? Por exemplo, 96 aqui, em 29 de junho, nessa situação da modelagem com 100% das UTIs ocupadas. Aqui está o fator de contágio 5,9. Então ele vai reduzindo essa quantidade de mortos, função de que a população vai reduzindo, certo? Então, à medida que tu contagia, aquele cara não vai se contagiar de novo, porque o que se mediu até agora e se detectou é que é muito provável que infectado não volte a infectar novamente. Houve uma suspeita disso na Coreia e eles acabaram medindo agora, detectaram que era erro. Então, o que se sabe hoje dessa pandemia é que o infectado não se reinfecta de novo. Tá? É claro que tem alguns detalhes que vão além desse entendimento e que recomendo que a pessoa continue botando máscara para dar o exemplo, porque não tem como saber, a nível de você caminhando na rua, que aquele cara sem máscara é um cara que já se infectou. Então, mesmo infectado, é recomendado que continue usando máscara. Mas não usa máscara porque está se cuidando, mas ele está usando máscara para dizer para o pessoal, máscara é importante porque se eu tiver contaminado e você não sabe se eu estou, eu não vou te contaminar, né, que é a máscara cirúrgica. A N95 é uma máscara de duplo sentido. Ela evita que o vírus venha para ti e evita que tu entregue o vírus para alguém. Tá? Bom, então, pessoal, essa é a parte técnica dessa modelagem que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, o que eu faço todos os dias é alimentar esse número aqui, que é quantos morreram naquele dia, que o Ministério da Saúde passa informação, e quantos são os novos infectados. Feito isso, ele automaticamente recalcula os números e faz pequenos ajustes, tá? E eu alimento essa tabela aqui, porque, como eu comentei no vídeo anterior, eu estou medindo isso há uns 20 e tantos dias e tem dado um erro tão pequeno que eu fiquei muito assustado e então resolvi compartilhar e começar a medir. Então aqui estão as novas projeções, né? Por exemplo, eu estou projetando para amanhã. Na verdade, eu acho que eu não atualizei, vamos ver aqui. Para amanhã nós estamos projetando 13.221 no total. Realmente eu ainda não atualizei aqui. Ele estava com o número anterior. Então aí eu lanço novamente esses números aqui, que é a projeção, e lanço aqui o número e acompanho. Bem, pessoal, era isso que eu gostaria de compartilhar com você. Desculpe se o vídeo ficou um pouco longo, mas esse assunto é muito complexo, mas para aqueles que querem realmente entender como é que esse modelo está conseguindo dar uma boa luz em termos de acuracidade, é assim que ele foi desenhado, ok? Então, muito obrigado pelo tempo de vocês, nos encontramos num próximo vídeo.